Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Pode se sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos também 16 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 16, verso 16 a seguir. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não podem aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-lhe os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, iam suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Uma história muito conhecida de todos nós. Mas eu queria chamar a atenção para uma situação. Como é importante, como é bonito de se ver, talvez seja essa a palavra mais certa, um crente novo convertido. Mas eu estou dizendo daquele que teve a sua conversão genuína, aquele que olha para aquilo que Deus fez com ele, e ele está tão impactado com o amor de Deus no seu coração, que tudo que ele tem de oportunidade, ele tem o dever de falar de Deus. Ele não despreza as oportunidades, pelo contrário, ele usa de cada ponto da sua vida, do seu dia, cada hora do seu dia, para falar de Deus às pessoas. Como é bonito de se ver.
as pessoas sedentas. Às vezes elas até falam algumas coisas que não estão ali na Bíblia por causa da sua recente conversão, mas o entusiasmo, a dedicação que cada um deles tem é muito bonito de se ver. Porque o novo convertido, quando está com esse amor, na verdade é um sentimento de paixão que vai se configurar em amor de acordo com a sua caminhada, de acordo com as dificuldades que ele foi enfrentando, de acordo com os problemas que ele vai enfrentando. Ele está desejoso de demonstrar às pessoas aquilo que Deus um dia fez por ele. Ele entendeu durante o seu processo de conversão, e também nas suas aulas de batismo, que ele estava condenado ao inferno, que não tinha como ele pagar essa dívida para ser solto. Mas um dia Jesus morreu na cruz por ele, e não somente isso, venceu a morte para que ele tivesse o direito à vida. E por causa desse sacrifício, dessa ressurreição, ele não importa com aquilo que ele está vivendo, com aquilo que ele irá sofrer, das acusações, das mentiras. Ele não se importa com a chacota que as pessoas irão fazer sobre ele. Ele sente a incumbência, o dever de falar do amor de Deus a todas as pessoas. Isso não deveria passar. Isso não deveria ser algo que diminuísse, mas deveria ser algo alimentado em nosso coração todos os dias. E eu falo isso exatamente por causa de Paulo. Paulo tinha suas convicções. Era um homem que buscava a Deus, que buscava o Deus que os seus pais haviam ensinado. A palavra do Senhor nos fala que Paulo era fariseu dos fariseus. Ele conhecia a palavra de Deus, sabia o caminho que conduzia até as sinagogas, explicava a palavra de Deus, esperava o Messias que viria redimir a nação. Quando ele vê que o Messias que aquele povo estava dizendo simplesmente morreu de uma forma vexatória, como a pior das humilhações possíveis, é óbvio que Paulo se revolta. Por quê? Porque ele conhecia da palavra de Deus, e ele sai com aquele entusiasmo para poder trancar pessoas, matar pessoas. Ele tem a incumbência de prender pessoas com autorização, até mesmo dos sacerdotes daquela época. Aqueles que diziam ter visto Jesus ressuscitado deveriam ser presos, porque era uma afronta. O Messias, o Filho de Deus, viria não para morrer no madeiro, mas viria para poder redimir Israel. O Messias que Paulo esperava era o Messias político. De repente, no caminho de Damasco, como já foi pregado, esse homem tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus cai por terra não somente aquilo que ele pensava, mas todas as suas convicções, todas as suas ideologias, tudo aquilo que ele carregava desde a sua infância. Aquilo que antes o prendia, aquilo que antes o acusava, agora já não acusa mais. Agora ele foi liberto totalmente, e ele entende o propósito disso. Paulo fica tão vidrado em Jesus, passa a ser tão apaixonado por Jesus, e no decorrer dos dias essa paixão vai virar um amor profundo, que ele dirá: se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele passa a querer anunciar a palavra de Deus. Ele começa a falar do amor de Deus antes mesmo dele aprender, dele ver qual era a diferença daquilo que ele havia aprendido de seus pais, daquilo que Jesus havia ensinado de verdade. Mas a Bíblia em Gálatas vai dizer que Paulo se recolhe por cerca de 10 anos, e ali o próprio Paulo, nessa carta, diz que ele aprendeu face a face com o próprio Jesus. Ele aprende para que ele viesse a ensinar, e quando ele sai, ele parecia que tinha algo guardado dentro dele, algo que estava preso dentro dele, que ele precisava colocar para fora. Nada mais era que o Espírito Santo impulsionando ele a levar a palavra da verdade às pessoas. Paulo não se importa mais com a sua vida, ele não importa com os riscos que ele iria enfrentar, ele não importa com as dificuldades que ele iria passar, ele não importa se ele teria fome, ele não importa se ele teria sede, ele não importa se ele teria alguma situação perigosa. Ele estava pronto a viver a qualquer custo por amor do Senhor, porque ele entende
que ele ganhou algo que ele jamais poderia ter. E através dessa caminhada de Paulo, ele começa pregando na região, continua pregando, melhor dizendo, na região de Filipos. E ali uma certa moça vai atrás dele e começa a atrapalhar aquilo que era a mensagem da palavra de Deus. Esses dias eu estava lendo um livro, eu achei interessante, que ele falava da seguinte forma, e eu não tenho medo de dizer sobre isso, não tenho medo de me colocar em xeque, mas ele dizia assim, que a congregação não deve ter medo de expulsar aqueles que são falsos mestres ou falsos líderes, porque eles estão ensinando aquilo que não é condizente à palavra de Deus. Paulo tem isso dentro do seu coração. Paulo olha para dentro de si e tem essa verdade. Essa moça, embora estivesse dizendo a todos aqueles que ali estavam, que ele era um homem de Deus, que ali andavam homens de Deus, ela estava atrapalhando aquilo que era o propósito do Senhor. Deus não tem pacto com as trevas. Deus não precisa do diabo para anunciar aquilo que é o dever meu e seu. A palavra do Senhor nos diz que aquilo que é a nossa missão, o ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é uma responsabilidade nossa, e até mesmo os anjos almejam fazer isso. Ou seja, Deus não aceita a ajuda do diabo para poder fazer aquilo que é designado a mim e a você. É uma responsabilidade nossa, e se nós não fizermos, nós seremos cobrados disso. A partir desse momento, Paulo começa a mostrar qual era o papel dele como cristão. Sem medo das consequências, sem medo das dificuldades, sem medo de estar agradando A ou B, ele olha para aquela menina e expulsa aquele espírito adivinho. O verso 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Embora no verso 17 que essa menina fala é uma verdade, Deus não precisa da ajuda do diabo para poder fazer aquilo que é designado a mim e a você. Isso é uma responsabilidade nossa. Diante da ação de Paulo, diante da ação dessa menina, Paulo expulsa o demônio que estava sobre a vida dela e ela passa a ser liberta. Aquela que antes estava escravizada por seus demônios, agora ela está liberta. Aqueles que antes a escravizavam não podiam mais escravizá-la, porque ela já não tinha poder sobrenatural nenhum mais. Pelo contrário, ela estava totalmente liberta. Mas como toda ação existe uma reação, aqueles homens, eles se sentem ofendidos, eles se sentem prejudicados com aquilo que Paulo havia feito com aquela menina. Aquilo que é algo bom passa a ser ruim. Mas antes nós precisamos entender que a ação de Deus na vida da pessoa é algo tão fantástico, que a palavra de Deus é quem liberta. O poder não estava em Paulo, o poder não estava em outras pessoas que estavam em sua volta, o poder estava na palavra. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. O que libertou essa menina não foi Paulo, mas foi a palavra de Deus. Essa palavra incomoda as pessoas. Quando nós falamos de Jesus a outras pessoas, a maioria delas se sentem incomodadas. Elas não gostam de ser confrontadas, não gostam de observar os seus erros, os seus pecados e ser colocado em xeque. O ser humano não foi feito para ser confrontado. O pecado nos leva todos os dias a não querer receber essa palavra de confronto. Então, quando Paulo liberta essa menina, ele tira o lucro dessas pessoas, e elas passam, a partir desse momento, a ser uma pessoa comum. Esses homens, sentindo o prejuízo em seus bolsos, passam de uma forma muito clara a olhar para dentro de si, e querer prejudicá-los. Esses homens são presos. Paulo e Silas são presos e são colocados dentro de uma prisão.
Você já parou para pensar nessa situação? Pelo amor ao Evangelho, você ser colocado dentro de uma prisão, você ser preso e antes de ser preso, você ser açoitado a varas, a ponto de ter as suas costas totalmente dilaceradas pelos açoites dessas varas. Como seria você hoje, se você estivesse anunciando a palavra de Deus, hoje, no dia 5 de outubro de 2022, você anunciando a palavra de Deus, você fosse preso, e ali dentro da prisão, tirasse as suas roupas e você fosse açoitado, colocasse os seus pés junto a um tronco e você ficasse preso por um tempo, qual seria a sua atitude? Talvez, como eu, poderia dizer assim, eu lembraria da palavra de Paulo, do relato de Lucas, eu começaria a cantar louvores a Deus. Meus irmãos, não é tão fácil assim. É só na hora que a coisa aperta que nós sabemos de fato quais são as atitudes que nós devemos tomar. E Deus, que conhece o nosso coração, sabe se essas atitudes são de fato verdadeiras do nosso coração ou não. Precisa de um amor tão profundo por Deus, para que nós possamos ter essa atitude, que esse amor ele não consegue ser criado em nosso coração, a não ser por um relacionamento. Eu quero te lembrar que amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você decide amar outra pessoa, e através desse relacionamento que você tem com ela, você passa a construir uma história de amor. Por isso, quando nós tratamos de relacionamento conjugal, nós dizemos, principalmente para os noivos, se prepare, o primeiro ano é o pior de todos. O primeiro ano vai passar a paixão, aparecerão os defeitos, e ali você é obrigado a viver com todos esses defeitos, e orar a Deus para que Deus mude os defeitos dela, e também os seus defeitos, porque o amor se conquista, como diz meu pai, comendo 1 quilo de fubá com outra pessoa. É caminhando dia após dia, enfrentando as lutas e adversidades. Paulo estava pronto a demonstrar esse amor. E eu te pergunto, e você? Você está disposto a demonstrar esse amor ao Senhor? E se a coisa apertar, de fato o comunismo entrar? E se de fato as igrejas forem fechadas? Ontem eu conversando com a Tati, e eu falei assim, não, se um dia o comunismo entrar no Brasil, e está repreendido em nome de Jesus, amém? Nós vamos pôr a Maria no avião, pega meu pai e minha mãe que já está velho, manda para os Estados Unidos, nós vamos ficar aqui pregando, nós fica conversando, vai dormir que você já está viajando já. Ou seja, até onde nós estamos dispostos a sofrer essas sanções? Até onde nós estamos dispostos a ir por causa do amor de Deus? Esses homens de todo o seu coração, mesmo depois de ter sofrido uma barbaridade, serem acusados injustamente, eles começam a clamar a Deus, eles começam a orar ao Senhor, eles começam a cantar canções ao Senhor, eles começam a mostrar a Deus, Senhor, não importa qual seja a dificuldade, eu estou disposto a ir à morte por causa do Senhor. A canção de amor desses homens não tinha melodias, a canção de amor desses homens não tinham, talvez, estrofes, a canção de amor desses homens tinha costas marcadas, uma prisão suja, e alguns historiadores contam que a água que passava na cela de Paulo e Silas, ela dava na beirada do peito deles, e ali eles estavam amarrados, e mesmo assim, era água de esgoto que dava na altura do peito deles, e mesmo assim, eles estavam dispostos a falar e a viver o amor do Senhor Jesus. Eles não tinham medo de dizer a Deus, Senhor, eu te amo, mesmo estando no pior dos lugares, porque o Senhor me amou, mesmo eu sendo a pior das pessoas. Isso é amor.
Eu estava estudando o livro de Oséias e eu pude meditar um pouco, principalmente nos 2 primeiros capítulos. E o livro de Oséias conta a história de que Deus fala com Oséias para ele se casar com uma prostituta. E ali ele teria 3 filhos. Mas mostra a história de Oséias, quer contar para nós o quanto é grande o amor de Deus, que mesmo o povo se prostituindo com outros deuses, ele ainda assim estava disposto a perdoar o seu povo quando esse povo se arrependesse. É assim que Deus faz um dia com nós. Paulo só canta essas canções porque ele se sentiu amado por Deus, porque ele olhou para dentro de si e sabendo quão miserável pecador ele era, e ele disse que ele era o pior dos pecadores, mesmo assim o Senhor o amou. O Senhor não pegou uma princesa, o Senhor não pega como esposa, e ele diz isso no livro de Oséias, a mais nobre das donzelas. Ele pega uma prostituta, porque ela se prostitui com outros deuses, ela prostitui com outros ídolos, quando ela deixa de viver o amor do Senhor para viver outra situação. Por isso Paulo canta, ele sabe de onde Deus havia o tirado, ele reconhece os milagres que o Senhor havia feito. Em sua canção estava não somente a sua voz, mas estava o seu coração dizendo: Senhor, mesmo estando na pior das situações possíveis, o Senhor me tirou de um lugar muito pior, o Senhor me amou, o Senhor cuidou de mim, e eu estou aqui só por um tempo, por isso que se eu morrer aqui hoje, eu estou muito satisfeito. Ontem nós saímos, por volta das 5 horas da tarde, nós fomos correndo em Castanheira. A avó da Tati, ela está com câncer bem avançado, e a mãe dela mandou uma mensagem que era para nós irmos lá, que ela tinha recebido alta. Ela estava internada desde cedo e tinha recebido alta. E eu me lembro que quando eu cheguei na sala no quarto onde ela estava internada, eu peguei nas mãos dela e eu falei assim: como a senhora está, dona Neuza? Ela falou assim: está tudo bem, Lucas. Aqui por dentro está tudo estragado, mas está tudo bem. Estou sentindo um pouco de dor, mas está tudo bem. Eu falei para ela assim: vai melhorar, dona Neuza. Mas a minha palavra era uma palavra dizendo a ela: olha, se não melhorar com Jesus curando, vai melhorar porque a senhora vai estar num lugar melhor do que o nosso. É isso que eu queria dizer para ela. Porque estar com o Senhor significa glorificar Ele, independente das circunstâncias. E sabe qual que é o resultado de tudo isso? Um grande avivamento. O avivamento vai chegar nas nossas vidas, vai chegar no Brasil, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, abandonarmos a nossa religiosidade e começarmos a bater no peito dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha negligência, me perdoa pelo meu orgulho, me perdoa pelas minhas atitudes que desagradam ao Senhor, me ajuda a viver a vontade do Senhor a qualquer custo, porque eu não consigo. Nós citamos a palavra de Deus, mas esquecemos de meditar nela. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Quando nós estamos dispostos a nos arrepender, quando nós passamos a avaliar o nosso coração, nas coisas que nós estamos acostumados a fazer corriqueiramente, e já deixamos de nos arrepender, e já deixamos de lado o ato do arrependimento, que já não nos incomoda mais. O avivamento vai se dar quando nós começarmos a analisar essas coisas. E por isso Paulo, sabendo de onde ele tinha vindo, ele começa a cantar. A palavra do Senhor diz no verso 26: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
O carcereiro que despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Imagine o susto que esse homem passou, quando vê que os alicerces daquela prisão começam a sacudir. Imagina o sentimento de pavor dele, e esse sentimento aumenta quando ele olha e não acha mais nenhum dos presos. Se você se lembra do texto que nós acabamos de ler, eles mandam prender Paulo e Silas e diz a ele: olha, aumente a vigilância sobre esses homens. De repente ele não estava lá mais, mas o Senhor tinha um propósito, porque o avivamento se dá com corações arrependidos, com corações quebrantados. Aquele que tem o seu coração quebrantado, ele olha para as circunstâncias independente do tempo que ele tem de igreja, e ele quer falar do amor de Deus. Ele não está preocupado com aquilo que vai acontecer, ele sabe que o seu Senhor cuida dele em todo o tempo. Nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que aquilo que nós precisarmos, mesmo que seja debaixo da espada, o Senhor trará para nós quando nós precisarmos. O Senhor não vai deixar nos faltar nada. Deixa com que cada dia traga o seu próprio mal. Marchemos, lutemos, buscamos ao Senhor em todo o tempo. Deus tinha um propósito em toda essa situação. O milagre maior não é o romper dos grilhões, não era o quebrar das cadeias. O milagre maior é um coração contrito e quebrantado. Paulo usa de uma atitude de amor a Deus e diz para todo aquele povo para ficar onde estava. Eles não fogem, eles tinham oportunidade. No início do livro de Atos, Pedro e João têm as prisões, as cadeias abertas. E o que eles fazem? Eles correm em direção à casa de Maria. Paulo não. Paulo permanece no mesmo lugar. Ele permanece naquele lugar, e quando aquele homem vai tirar a sua vida, ele diz: não faça isso. Nós estamos todos aqui. Sabe o que transforma a vida desse homem? É o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo, porque as atitudes dele falavam mais do que as suas palavras. Ele apenas disse: não se mate. Isso não está na Bíblia. Isso não está em nenhuma direção. Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Mas a atitude dele, de um servo de Deus, fala mais alto. Ele fica esperando, e aquele homem vê a diferença daquele que serve a Deus. O resultado é o que vem nos versos em diante. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Será que Jesus está tanto na sua vida, a ponto das pessoas olharem para você, olharem para as suas atitudes e quererem servir o mesmo Deus que você serve? Será que você tem demonstrado amor tão profundo a Deus, buscado se relacionar tanto com Deus, que quando as pessoas olham para você, elas veem o Cristo crucificado sobre a sua vida? Olha, ali vai um homem temente a Deus. Ali vai um homem que busca o Senhor. Eu não sou perfeito, e estou muito longe disso. O meu pai é o primeiro a dizer que para aguentar um Lucas, só uma Tatiane, de tão enjoado que eu sou. Mas eu tenho buscado todos os dias, através dos meus exemplos, primeiro para minha esposa e para minha filha, demonstrar um amor tão grande pelo Senhor, que as pessoas que estão em minha volta, elas saibam que, independente de qualquer circunstância, eu estarei buscando ao Senhor. Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos tentado buscar ao Senhor? Os nossos exemplos têm feito isso, as pessoas buscarem o Senhor. Eu fiquei tão feliz, esse dia cheguei na lanchonete, a pessoa falou: senhor, eu te conheço. Eu falei: você conhece? Que bom. E eu não lembrava da pessoa. Ela falou assim: você prega
todas as quartas e domingos ali na igreja, eu tenho frequentado lá. Eu falei, Deus seja louvado por isso. As pessoas precisam ver em nós aquilo que nós temos. Jesus não te comprou com preço de sangue para você ficar guardado, deixar ele guardado. Por isso nós precisamos mudar a nossa concepção. Depois, trazendo para fora, disse eu que devo fazer para ser salvo. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. O maior milagre aqui, meu irmão, não são as cadeias que se rompem, mas essa família transformada, essa família mudada. O propósito da igreja deve ser mudança de caráter, conversão de uma velha vida para uma nova vida, é voltar de onde nós saímos. Nós viemos de Deus, amém? E é para lá que nós devemos voltar. Se você tem pego outro caminho, faça uma conversão diante do Senhor e comece a viver de uma forma onde o amor que você demonstra a Deus, ele está impregnado no seu ser. Não importa qual sejam as circunstâncias, eu quero te encorajar a acreditar e crer em um Deus soberano, que controla todas as coisas, que cuida da sua vida e quer se relacionar tão profundamente com você, que mesmo quando você esteja no vale da sombra da morte, ali você não terá medo algum, porque o Senhor estará contigo. Se coloque de pé em nome de Jesus.